Muitas vezes as coisas mais sombrias que uma pessoa é capaz de experienciar estão exatamente dentro delas. É algo que consome, é algo que acaba com as pessoas de certa forma. E é algo que já existia, há muito tempo e se perpetua até hoje, infelizmente. Em O Banho do Diabo é um filme que tem uma abordagem muito interessante, que se passa séculos atrás e que aborda essa melancolia, essa depressão de uma maneira profunda e visceral. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de The Devil's Bath, ou O Banho do Diabo, filme desse ano, uma coprodução entre a Áustria e a Alemanha, dirigida por eles, Verônica Franz e Severin Fiala, os mesmos diretores de Boa Noite Mamãe, o original de 2014. Eles voltam agora com um drama histórico que se passa na Áustria de 1750. É um drama histórico muito sombrio, tá? Muito melancólico e que tem elementos de horror, sim. E eu diria até que através do drama desse filme, da existência da protagonista, o que acontece com ela, no seu cotidiano, nos pequenos detalhes, é que tá o que é realmente assustador aqui. A primeira cena, vemos uma mulher no meio da floresta. Essa mulher, ela vai cometer um ato terrível, cruel, que eu particularmente posso te dizer que me pegou desprevenido, tá? Eu tava despreparado pra essa cena. Essa mulher, ela é condenada à morte, né, de uma forma brutal também, tá? E o filme passa pra personagem principal dessa obra aqui, que é a Agnes. A Agnes está prestes a se casar com o Wolf. Que maravilha, né? Festa, alegria, uma nova vida, eles vão ter a casa deles e tal. Só que não é bem assim não, muito pelo contrário. Agnes vai descobrir nessa vida de casada, logo no início, uma completa solidão. Ela vai ser escanteada, ela vai sofrer pressão, ela vai sofrer rejeição do próprio marido, da sogra dela, que fica... Por isso que, né, as sogras, coitadas, né, nem todas, mas o povo enche o saco que sogra dá trabalho. Desde lá, 1750, essa desse filme aqui é a prova cabal disso também. Agnes quer ter filho, mas o seu marido não quer nem se relacionar com ela. E a rotina dela, que a gente vai acompanhando, dia após dia, num ciclo desconfortável, vicioso, eu diria até sufocante daquela mulher ali, ela vai encontrando dentro dela mesma, dentro do âmago dela, uma escuridão que ela vai precisar batalhar e que ela tem que tomar cuidado pro negócio não seguir por caminhos sem volta. E é como eu disse, muitas vezes um drama sombrio, tenso, ele consegue também ser uma boa história de terror, tá? E falando de boas histórias de terror, eu tenho 19 ótimas pra te apresentar agora. A editora Suma tá lançando o aguardadíssimo Quem Vai Te Ouvir Gritar, uma antologia que reúne 19 contos editada por ninguém mais e ninguém menos do que Jordan Peele, ele mesmo, o homem. Se tratam de narrativas bizarras de cunho sobrenatural, psicológico, social, escritas por autores não brancos e que são essenciais para os amantes do horror. Em Quem Vai Te Ouvir Gritar temos histórias de N.K. Jemisin, P.J. Clark, Rebecca Roanhorse e muitos outros. Inclusive esse livro está entre os finalistas do prêmio Shirley Jackson, um prêmio importantíssimo da literatura, nas categorias de melhor edição e melhor conto por Invasão dos Ladrões de Bebê, que é uma baita história sinistra e original de Leslie Neka Arimar. O link do livro Quem Vai Te Ouvir Gritar é o primeiro aqui na descrição, corre lá, saiba mais. Se prepare para contos com personagens indo até as profundezas do inferno em busca de vingança. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E eu te garanto que essa daqui vai ser uma das suas melhores leituras desse gênero em muito tempo.
Bem, para quem não sabe, essa expressão banho do diabo, ela era usada há séculos atrás, principalmente na Europa, né, nas caças às bruxas que, né, o povo fazia pra caramba naquela época, e eles usavam esse termo para se referir principalmente a mulheres que estavam em profundo estado de melancolia, de depressão, sofrendo por algum problema de saúde mental, e eles falavam aquela pessoa, aquele fulano de tal está no banho do diabo. Os diretores aqui, a Verônica Franz e o Severin Fiala, eles se basearam em documentos históricos, né, contando fatos que aconteceram lá naquele, né, no século XVIII, principalmente ali, em que mais de 400 casos, só os registrados, né, parecidos com o que a gente vê aqui no decorrer desse filme, tá? Como eu disse, falei algumas vezes já, né, é um filme bem down, bem melancólico. É um filme que visualmente ele chama muita atenção, tá? É o que eu costumo falar aqui pra vocês, né? Existe uma poesia visual nesse filme aqui. Por mais que você não tenha tantas cores em tela, né? Aquela coisa meio cinza, tem alguns momentos até que você tem uma luzinha ali do sol mais natural, mais puxado pro amarelo, mas tem momentos estáticos desse filme que eles param ali, ó, uns segundinhos, que parece uma tela, meu amigo, parece uma tela belíssima. Né? Então, os diretores fazem um ótimo uso daquela ambientação, daquela floresta, como se aquele lugar, aquele ambiente, de certa forma, engolisse aqueles personagens, principalmente a Agnes, a protagonista. Né? Então, é um lugar que tem bastante lama e parece que aquela lama, aquela água, aquela coisa meio úmida, não literalmente falando, tá sugando eles, mas é um aspecto de sujeira que traz muito para a atmosfera, que traz muito para os sentimentos daqueles personagens. Sentimentos esses que são muito explorados intimamente pela direção, né? Existe aquele estudo da personagem, é muito sobre a Agnes, sobre o sofrimento dessa personagem, sobre coisas que ela vai passando, comportamentos que ela vai tendo, minimamente, começa de uma maneira muito sutil e como aquilo vai progredindo no decorrer da história. A atriz Anja Plasky, que faz a Agnes, brilha pra caramba, cara. É uma performance daquelas assustadoras. É uma coisa que tem aquela entrega vindo do interno daquela pessoa, né? A questão psicológica que a gente vê, as suas expressões faciais e o físico também que vai se transformando de certa forma, né? E o nome da atriz é Anja, Anja, né? E sofre. História da Ju, esquece a história da Ju, porque é a história da Agnes, meu amigo. Não espere aqui uma obra complexa, cheia de personagens, subtramas e tal. Não, tudo aqui é linear, tudo é simples e eu acho que tudo é suficiente para o que está sendo contado. Existe uma contemplação, uma calmaria, o filme exige de você um pouco uma paciência, paciência essa que eu acho importantíssima para a construção daquilo que a gente está acompanhando, que é um cotidiano, é o cotidiano daquelas pessoas simples, é o pessoal pescando, é a pressão da menina ali, a sogra dela enchendo o saco o tempo todo, né? São as discussões, são os debates, são os surtos que ela tem ali no meio da floresta e os perigos que podem estar ali ao redor. E como a primeira cena do filme, impactante cena do filme, é chave para tudo aquilo ali que a gente vê em tela. Simbolismos que muitas vezes traduzem o básico, o banal, mas às vezes naquela época não era entendido. Hoje, felizmente, as coisas estão mudando em relação à psique humana, em relação à saúde mental. Como pessoas sofrem o inferno, o banho do diabo, de uma maneira natural, de uma maneira cotidiana, de uma maneira que muitas vezes as pessoas assistem, as pessoas contribuem para que aquela situação fique pesada, fique daquele jeito, e nada é feito ou simplesmente, né, tem gente que fala que é frescura, tem gente que fala que esse tipo de coisa não existe, ou que, sei lá, é uma possessão, e a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de julgamento, tá? E às vezes a vida, basta a vida acontecer, ela pode machucar as pessoas, né? Infelizmente, de maneiras diferentes. É um assunto complexo, por mais que aqui, como eu disse,
é mostrado de uma forma simplista, de uma forma linear, não se espere ser altamente surpreendido, porque isso não vai acontecer, mas a reflexão sobre a escuridão que o ser humano guarda lá no seu âmago, lá no seu interior, aqui consegue ser assustador. E mais do que nunca, esse tipo de coisa precisa ser tratado da maneira correta, tá? Um filme que eu gostei muito, é aqueles filmes difíceis, né? Eu fiquei pensando um tempão depois no filme, no que eu tinha acabado de ver. Tá, pro Banho do Diabo eu dou uma nota 8. Um filme que de forma crua, lenta, sensível, consegue explorar a dor, o sofrimento de uma maneira intensa e genuína. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. O Banho do Diabo já nos presenteia, entre aspas, né, várias aspas aí com a cena de introdução, que é uma mulher meio desnorteada ali andando pela floresta. Ela acaba encontrando um bebê, né, ela pega aquele bebezinho, o bebê, né, foi deixado ali rapidinho por uma criança que ia voltar e a mulher pegou o bebê e foi embora. E ela caminha de uma maneira branda ali com o bebê, até cuidando do bebê, até se aproximar de uma cachoeira. E sim, ela lança a criança do nada, cachoeira abaixo. A criança, né, obviamente morreu. Essa mulher vai ali até uma igreja, uma torre ali, uma fortaleza da igreja católica, bate lá, né, e fala, ó, cometi um crime. Essa mesma mulher é sentenciada à morte e é uma morte que eles cortam os dedos dela, né, cortam a cabeça dela e deixam ela exposta no meio da floresta ali, com uma imagem pregada ali ao lado do corpo dela como uma lembrança do crime que ela cometeu, para todo mundo ter aquilo como exemplo. Agnes, depois de se casar, ali já no início, né, o Wolf, o marido dela, tá nem aí pra ela, né, não quer ter relação, ela até procura o cara não quer. Aí eu te pergunto, por que casou, né? Enfim, e aí ela tá sofrendo, aquilo tá consumindo ela quer ter uma criança, um bebê, né? E como é que vai ter, né, esse bebê? É um pouco complicado. Então, em uma caminhada dela na floresta, ela se depara com a cabeça da mulher lá, com a mulher sem cabeça, né? E aquilo choca ela. E no meio daquela vida simples, pacata pra caramba, né? Aquele tédio que consome muitos deles, né? Trabalho pesado ali de pesca, o pessoal. E aí a Agnes se depara uma certa noite, de longe, meio de longe, um rapaz que tirou a própria vida, né? Ele estava pendurado lá. Então, assim, a depressão, a melancolia, ela tá em vários pontos daquela comunidade, né, daquela vida pacata. E para piorar, Agnes sempre sofre pressão da sogra. A sogra culpa ela de tudo, sendo que, né, o bonitão do filho dela não faz nada quase, e ela não cobra o cara não. Mas Agnes, ela cobra o tempo todo, né? Tem uma hora que a Agnes dá uma surtada no meio da floresta, e é uma cena que dá uma agonia, que ela vai saindo pelo mato ali sozinha, o mato tá tão denso, o mato, que ele não deixa ela passar. E aí ela fica presa naquele mato, né? Aquela coisa simbolizando que ela estava presa naquele lugar com aquelas pessoas. E aí ela simplesmente pega um galho cheio de espinho e começa a passar na língua e cortar a língua, né? Não corta fora tudo, mas se machuca, né? Então a Agnes já tá partindo para essa agressividade com ela mesma. E Agnes até tenta, né, sair da casa, fugir lá, volta lá pra casa da mãe do irmão dela, dorme lá no celeiro deles. Só que o Wolf, o marido dela, logo chega lá, carrega a força Agnes de volta pra vida maravilhosa dela, só que não. Agnes. Bem, todo mundo já vendo que a Agnes estava daquele jeito, só que tratando de uma maneira leviana, né? A melancolia, a tristeza dela, a depressão profunda que ela já se encontrava naquele ponto, eles mandam ela pro barbeiro. Lucas, como assim pro barbeiro? Sim, ela vai para uma espécie de spa, de sauna lá, melhor dizendo, e o barbeiro é o que eles têm ali de mais próximo de médico, porque o negócio é tão corrutela, tão isolado e pequeno, que não tem médico. O barbeiro, ele atua como tal. E ela faz um tratamento ali nessa espécie de sauna, que o barbeiro fura a nuca dela e passa um cabelo de cavalo
pela nuca dela, que fica pendurado pelos próximos dias ali da Agnes. E ela vai mexendo nesse cabelo e puxando esse cabelo ali por debaixo da pele dela e dá uma agonia esse negócio, porque segundo o barbeiro, aquilo ia dissipar a melancolia, a tristeza dela. Esse tratamento aí eu não conhecia não. No caminho de volta para casa, Agnes, no meio da floresta, se depara com um bebê. Um bebê, a galera também deixa os bebês assim, livre, né? Assim, sozinho, numa boa, né? E ela pega o bebê, ela fala, só pode ser uma providência divina, né? Um filhinho meu, não vai pra cachoeira não, Agnes. E ela não vai pra cachoeira. Ela vai pra casa toda feliz, ela mostra pro Wolf, tanto o Wolf, o maldito Wolf, quanto a mãezinha dele, né? Logo cortam a alegria dela e fala, devolve essa criança agora, você tem que fazer a sua criança, você tem que fazer o seu filho, não vai roubar filho de ninguém, não sei o quê. De certo modo é interessante, né? Também você não roubar os filhos das pessoas, Agnes. E aí ela devolve a criança onde ela achou, escondida ali, pro povo não achar que ela tava roubando a criança. E a família do bebê acha ele logo em seguida. Depois desse episódio, a Agnes fica ainda pior. Ela literalmente entra no buraco, né? Tem um buraco ali, um lugar na casa dela que ela fica isolada, numa espécie de túnel. E ela pega um bonequinho de cera, um bebezinho de cera que tava ali num templo, num lugar. E ela fica fingindo que é o bebê dela, e esse bebê de cera derrete, e a mulher fica mais surtada ainda. E pra piorar, Agnes começa a tomar um veneno, sim, veneno de rato ali, ó. De vez em quando ela vai tomando e ela vai piorando, vai ficando cada vez mais pálida, mais magra, acamada, não tem força pra nada. Até que o bobalhão do Wolf, o marido dela, finalmente percebe, né, que ela tá muito doente, percebe que o veneno tá ali e faz ela chamar o Raul, dar aquele vomitão pra tentar salvar a mulher, né? Depois disso, a Agnes é devolvida pra família dela pelo Wolf, né? A sogra dela já tava dando aleluia numa hora dessa, então ele leva ela pra casa da mãe e do irmão dela e fala, né, ó, ela tá ali com o banho do diabo e tal, pega esse abacaxi aí e abandona a mulher lá. Tem uma cena que mostra como a humanidade da Agnes aqui, o sofrimento dela já estava em outro nível, porque no início do filme, quando ela tá animadinha, com casamento e tal, tem uma hora que uma borboleta pousa ali no rosto dela e tal, e ela tipo brinca e contempla a borboleta, né, até a borboleta voar. Quando ela tá lá na casa da mãe dela, do jeito que ela tava, uma borboleta pousa e ela come a borboleta. Na manhã seguinte, a Agnes acorda de madrugada, a mãe dela ainda tá dormindo, o irmão dela ainda tá dormindo, ela se despede dos dois, ela sai, ela caminha aí quase que sem rumo, ela vê um menininho que tá por ali e ela fala, ó, me ensina a chegar num santuário tal que eu te dou uma recompensa. Aí o menino fala, beleza, vamos lá. Aí o menino caminha com ela até ali pra dentro da floresta. Ela fala, vamos rezar, né? Vamos rezar aqui em frente ao santuário. Aí o menino fala, ah, beleza, né? Tô aqui já. Eles começam a rezar. Agnes, do absoluto nada, tira uma faquinha e mata o menino ali. E é uma cena tão crua, tá? Porque o grito do menino ali, depois dele tomar o golpe, e ele implora pra ela, não faz isso, mas ela mata o menino sem dó nem piedade. Agnes, então, caminha até a igreja, a torre da igreja, tal qual a personagem do início do filme, bate na porta, o cara atende, ela fala, eu cometi um crime. Ela, então, fica presa, eles cortam o cabelo dela, ela confessa pro padre, numa cena que a Anja brilha demais, a atriz brilha demais aqui, né? Que a gente vê, tipo, num plongé, assim, ela por baixo, né? A câmera por cima, como se o padre estivesse olhando ela de cima, né? E aí ela confessa, ela fala que não queria estar mais naquele mundo, ela fala que pede perdão, né, pelo que ela fez com o menino, justificando agora que pelo menos o menino não iria pecar mais. E é assustador, porque depois que ela confessa ali, a Agnes, ela tá chorando e rindo ao mesmo tempo e na mesma proporção. Sabe, ela parece estar aliviada, mas ela também tá com muito medo e, claro, não deixa de estar sofrendo muito com aquilo tudo, né?
Bem, Agnes então é amarrada ali nos pedaços de madeira e tal, é arrastada por um cavalo até um certo ponto da floresta, onde tem uma espécie de palco, né? Ela tá toda de branco, tem uma multidão ali assistindo ela, de idosos a crianças, pessoal, como se aquilo fosse um show, né, do Jota Quest ali, esperando, ansioso, se bem que eu não sei se muita gente fica ansioso pelo Jota Quest. E aí ela começa a cantar uma musiquinha, né, tem uma menininha loira olhando aquilo, assistindo aquilo, né, cantando junto com ela. E no meio da música, quando você menos espera, eles botam um saco na cabeça dela, né, um saco branco. Quando você menos espera, o cara vem e corta a cabeça de Agnes. Lucas, não pode ficar mais bizarro que isso, fica muito mais, porque o sangue jorra pra todo lado, o pessoal pega o sangue dela com um balde e começa a vender o sangue dela, né, como se aquilo fosse um ato de julgamento divino e tal, o que o povo fazia com esse sangue, enfim. E o pessoal pagando, dava moeda, pegava um copinho ali com o sangue da Agnes e o negócio jorrando, ia lá, pegava e continuava vendendo. E o mais perturbador de tudo, o negócio vira uma celebração, vira uma festa, né? Começa a tocar uma bandinha, pessoal, todo mundo sorrindo ali e tal. E por fim a gente vê que tanto o corpo quanto a cabeça de Agnes iam ficar ali expostos tal qual o daquela outra mulher. No fim, o filme traz algumas informações que estavam nos documentos históricos, né? Como eu disse no início do vídeo, mais de 400 casos foram registrados como o de Agnes, e nos séculos 17 e 18, naquela região, as pessoas que queriam tirar a própria vida, o que eles faziam, né? Já estavam ali no estado, não tinha para onde ir, as pessoas não entendiam, elas eram julgadas e tal, sufocadas. A pessoa ia lá, né, não tinha coragem, porque existia muito daquela coisa da culpa católica. Ah, meu Deus, eu vou tirar a minha vida e aí eu vou pro inferno e coisa e tal. Então, o que a pessoa fazia? Ela ia lá, matava uma pessoa, né, eles até falam que a grande maioria desses casos eram de mulheres que atacavam crianças. E aí eles iam lá, confessavam, eram presas essas mulheres, confessavam ali pro padre, elas eram libertadas, perdoadas ali naquele momento e eram executadas em praças públicas e seus corpos deixados expostos ali por muito tempo. Enfim, meus amigos, não, aqui não temos monstros, aqui não temos coisas absurdas, aqui temos os fatos históricos que são bizarros também, assustadores e, por que não dizer, cruéis, né? Para todos envolvidos aqui, para quem sofria naquela época, por exemplo, de depressão profunda e que não tinha o tratamento adequado por vários motivos, as crianças que se tornavam vítimas também, né? E depois as execuções, etc, né? Então era um grande efeito dominó muito predominante da cultura, né? Da religião, do que tinha ali impregnado e o que acabava, né, desencadeando coisas terríveis aí. E você? O que você achou dessa história? Você já tinha ouvido falar de O Banho do Diabo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto, sobre o filme. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.